Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim, mais uma vez aqui para estar trazendo uma palavra, uma meditação, uma reflexão, um devocional, né? Algo que seja para estar ministrando nossos corações. Espero ser breve no assunto, espero ser breve na palavra e ser, assertivo em cada uma delas para estar ministrando nossos corações. Espero que cada um esteja aberto para receber aquilo que o Senhor tem para estar se revelando e que o Espírito Santo possa trazer a revelação da qual o Senhor tem para cada um de nós, amém? Pois nós cremos que a palavra do Senhor ela é viva e ela vem e nos traz, sempre uma renovação, uma transformação em nosso caráter, nosso entendimento, nosso espírito. E hoje o Senhor me colocou uma palavra para estar ministrando aqui. E antes de começar essa palavra, que se encontra em Êxodo capítulo 1, queria estar trazendo algo para nós refletirmos, E na Bíblia já nos dá esse norte, já nos ensina isso. Que todo momento que os filhos de Deus estavam sem um rumo, estavam sempre sendo levados para longe dos caminhos da qual o Senhor tinha para eles, o Senhor colocava uma pessoa e levantava essa pessoa, levantava um homem de Deus, levantava um sacerdote, um profeta, para estar direcionando e conduzindo esse povo. E trazendo para nós algo aqui que inicia no versículo 6, que começa ali todo o povo hebreu se tornando escravo da nação do Egito. A gente vê que quando nós perdemos a direção de Deus, nós ficamos sem orientação, nós ficamos sem norte, nós se tornamos escravo daquilo que está nos oprimindo, que está nos trazendo cargo, que nos está trazendo aprisionamento, que está nos trazendo cansaço e está muitas vezes nos trazendo fardo, E aquele fardo que nós não suportamos carregar, que muitas vezes nós carregamos para nós e o Senhor está ali, dizendo para nós: eu não entreguei esse fardo para vocês, porque Ele já fala que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. E aqui iniciando, no versículo 6 do capítulo 1 de Êxodo, começa dizendo ali: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eis que usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte e os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó, e as cidades e os celeiros, Pitom e Ramanassés. Mas quanto mais os afligiram, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com os campos, e trabalhando nos campos com todo o serviço em que a tirania os serviram. E aqui então a gente traz o contexto, trazendo aqui que ali acaba a geração que era de José e os seus irmãos, e o povo de Israel continuava multiplicando e aumentando e sendo numeroso. E aqui a partir do novo governo que estava, o Egito, e não conhecia José, que era aquele que tinha sido levantado como governador, para estar trazendo o povo de Israel, para tirar eles da escassez. Porém, aqui trazendo para mim, trazendo algo de ensino para nós, aonde, a gente é colocado por Deus para ser um momento de provisão, quando nós perdemos a visão, quando nós perdemos a direção do Senhor, quando nós perdemos aquele que pode nos falar, aquele que pode nos direcionar e nos conduzir, nós perdemos o nosso norte e acabamos nos tornando escravo, E aqui é onde era para ser um momento onde o povo de Israel era para estar, sendo cuidado, sendo protegido e guardado, assim que José, já não estava mais entre o povo,
eles ficaram sem visão, eles ficaram sem, né, uma direção, eles ficaram sem uma figura que pudesse ser aquele que estaria conduzindo esse povo. Porém, a gente vê que quando é levantado ali um novo rei ali sobre o Egito, um novo governo, ele começa a ver que o povo de Israel está multiplicando, está aumentando, e ele vê que eles são mais fortes e mais numerosos. E eles, o quanto mais eles afligiam o povo, mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam. E aqui trazendo, já o contexto daquilo que se tornou a escravidão do povo de Israel, a gente vê que o inimigo, quando vê o povo de Deus crescendo, sendo fecundos, sendo numerosos, cada vez mais crescendo em graça, em estatura, em conhecimento e profundidade, ele se levanta com todas as forças, ele se levanta de todas as maneiras, de todas as formas, para nos trazer aprisionamento, para nos trazer cansaço, para nos trazer peso, para nos trazer trabalho árduo, para nós nos desfocar da visão, nos desfocar da voz que o Senhor pode nos trazer, que é para nós ser direcionado por Ele. E aqui a gente vê o povo sendo cada vez mais assolado, sendo cada vez mais afligido por aquele governo, colocando até feitores para estar açoitando eles durante a obra, fazendo com que eles trabalhassem ainda mais arduamente, para que eles não fossem, não crescessem mais e não fossem mais numerosos, porque eles temiam o crescimento do povo de Israel, porque eles poderiam se levantar e vencer diante de uma guerra. Então aqui nos traz algo precioso e poderoso, que já nos traz uma clareza que quantas vezes quando nós vamos crescer, quando nós vamos subir de nível, quando nós vamos avançar, quando nós vamos ser elevados para um lugar onde o Senhor quer nos levar, o inimigo ele tenta de todas as formas tentar nos paralisar, tentar nos acorrentar, tentar nos amordaçar, tentar fazer com que nós se tornamos escravos. E aqui, trazendo como no início eu disse, aonde era para ser um âmbito de ser ali de cuidado, de cuidado do Senhor para o povo, estar livre da escassez, eles perderam a direção, eles perderam a visão, eles perderam uma figura ali, uma figura que estava ali para estar conduzindo o povo. Eles viram que eles ficaram ali, sem norte, sem uma direção, sem uma voz, e acabaram que se contentaram com a escravidão, se contentaram com o trabalho árduo, se contentaram em se tornar escravos. Então a gente vê o quanto o inimigo ele se levanta, e o inimigo vê quando o povo de Deus está crescendo, está sendo cada vez mais numeroso, ele faz de todas as formas fazer com que nós venha paralisar, venha ser intimidado, ser oprimido e afligido, e isso faz com que nos impede nós de avançarmos. E nós vê lá na frente os desafios que vieram diante de Moisés para estar levando o povo adiante. E aqui a gente vê o início da escravidão do povo de Israel. E aqui me traz algo que quando nós nos acomodamos em um momento que é para ser de provisão, acaba fazendo com que nós se tornamos escravos da mesmice, da mediocridade, e faz com que nós nos contentamos com as esmolas que Satanás nos entrega. E muitas vezes isso faz com que nós sejamos impedidos de avançar para um novo nível, de avançar para uma nova estação, de avançarmos para um novo tempo. E isso nos traz algo que é para nós estarmos trazendo para nós, que nós devemos buscar a direção de Deus, buscar a direção daquele que pode nos nortear para o caminho da qual Ele tem, e diante das circunstâncias que virão lá na frente, ainda que venham o levantar do inimigo para tentar nos impedir de avançarmos, ainda que venham perseguições, ainda que venham situações desafiadoras, nós devemos nos lembrar que há um Deus poderoso que cuida, que protege, que guarda e que tem um caminho preparado para nós, um caminho onde Ele vem e abre o mar, um caminho onde Ele vem e traz a provisão no deserto, um caminho onde Ele vem com a misericórdia dEle, esperando de nós não murmurar, não procrastinar, não reclamar, não trazer à memória o passado, acharmos que é bom nós vivermos naquilo que nós vivíamos, mas sim nós entendemos que o Senhor ele tem uma direção e que nós devemos abrir nossos olhos, abrir nossos ouvidos espirituais, abrir os olhos de nosso coração para vermos aquilo que o Senhor tem. Então aqui o que nos traz esse ensino é isso,
que aonde nós muitas vezes, né, o Senhor nos colocou, né, para estar sendo um momento de provisão, se nós perdermos a visão, se nós perdermos, né, a direção, se nós pararmos de focar naquilo que, né, o Senhor tem para nós, acabamos nos se tornando escravos de Satanás, escravos do inimigo. E aonde ele vem, ele sabe do crescimento que nós temos, o crescimento do povo de Deus, dos filhos de Deus, ele sabe aonde o Senhor, né, pode nos colocar. E ele faz com que isso venha nos paralisar, nos impedir de nós sermos aqueles que vamos ser usados na área que nós temos mais desafios. Ele usará cada um de nós naquela área que você mais tem desafios, onde você mais tem prova, onde você mais sofre, onde mais o Senhor está te trabalhando, será o canal da qual o Senhor te usará poderosamente. Você será, né, uma pessoa, um homem, uma mulher usada, né, de forma sobrenatural, com toda a unção e autoridade para estar, né, trazendo para outras vidas, para serem libertos, para serem transformados e tocados e impactados no nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa era a palavra que eu tinha hoje para nos trazer, que o Senhor trouxe para nós, e que nós devemos gravar isso, que nós devemos, né, estar focados na direção de Deus, estar sensíveis à voz de Deus, estar sensível ao Espírito Santo, que ainda que venha um deserto, há um Espírito Santo que nos conduz no deserto. E o Senhor, ele não vai vir nos tirar do deserto com as suas mãos, mas ele nos deixou o Espírito Santo que vai nos conduzir a nós passarmos por todos os obstáculos, por todos os desafios. Porém, ele esperará o que será extraído do nosso coração. Será que vai ser extraído murmuração, reclamação, procrastinação, incredulidade, falta de fé? O que estará sendo extraído do nosso coração? É isso que o Senhor espera de cada um de nós, dos filhos de Deus, que nós possamos continuar multiplicando, sendo fecundos, sendo fortes, que nós possamos avançar como filhos verdadeiros de Deus. Amém, irmãos? Queria estar encerrando aqui com uma oração. Amém? Deus amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma palavra, Pai, que o Senhor nos deu, que cada vez mais possa nos nortear o nosso destino, Pai, da qual o Senhor tem para nós, que não venhamos nos acomodar, Pai, onde o Senhor nos coloca como um lugar de provisão, mas nós venhamos avançar, Pai, que não venhamos estar presos a homens, a pessoas, mas nós venhamos estar focados, inclinando nossos olhos para o alto, que é de onde nos vem o socorro, Pai. O Senhor deixou o Espírito Santo para nos conduzir, e aonde venha situações desafiadoras, Pai, o Senhor nos conduzirá para nós avançarmos, para nós vivermos um novo tempo, uma nova estação, que o Senhor venha trazendo uma nova estação profética no nosso meio, Pai, para nós vivermos coisas sobrenaturais, coisas, Pai, poderosas, Pai, da qual o Senhor tem para derramar sobre os filhos de Deus, que não venhamos nos conformar com as coisas passadas, nem com os acontecimentos antigos, mas nós venhamos avançar, Pai, pois o Senhor tem coisas novas, Pai, que nós venhamos perceber que o Senhor está movendo, Pai, um rio nos desertos, Pai, o Senhor está movendo águas, Pai, rios no ermo, Pai. O Senhor está preparando um caminho no deserto para nós estarmos atravessando, para vivermos grandes coisas, grandes promessas, grandes milagres, prodígios e maravilhas, Pai. Que possamos estar sensíveis à Tua voz e que possamos crer, Pai, que o Senhor é um Deus de promessas, o Senhor é um Deus que cumpre cada uma delas, Pai. No nome de Jesus, é assim que eu oro, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Vocês creem, vocês tomam posse dessa palavra? Creio no nome de Jesus que o Senhor tem coisas poderosas e que todas as amarras, todas as algemas, tudo aquilo que o inimigo queria estar te escravizando está caindo por terra no nome de Cristo Jesus, porque nós somos filhos de Deus e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, pois nós somos aqueles que foi levantado para estar proclamando, para estar profetizando, para estar louvando, adorando, clamando e estar exaltando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Uma ótima noite e Deus abençoe a todos.